Olá, gente, muito bom dia. Ontem eu não consegui, aliás, boa tarde, né? Eu ontem não consegui fazer a minha live pelo Instagram e pelo Periscope ontem à noite falando sobre a OAB por uma razão simples. Eu fiquei aqui na minha casa, nós tivemos problemas de energia, de queda de energia, tava toda hora, e nós também estávamos acabei ficando sem sinal da internet. Então, essa foi a razão pela qual eu não consegui fazer a live de ontem, mas eu estou aqui entrando essa transmissão, deixa eu ver se eu aqui, epa, que não vai dar certo. Essa transmissão agora, para nós compensarmos a de ontem à noite, e também lembrando que hoje à noite tem transmissão normal, a transmissão 6 de 6, né? Como eu havia prometido para os estudos para a OAB, né? Então, eu gostaria que vocês pegassem essas questões. Muito obrigada, meu amor, muito obrigada pelo seu carinho, viu? Essas questões que nós vamos aqui fazer hoje, eu peço que a galera que tem aí, ó, que tem o Instagram e tem o Periscope, acompanhe por aqui. A galera que tem Instagram, depois eu não consegui também fazer pelos dois telefones hoje, e aí eu não estava conseguindo sinal do outro telefone para abrir o Periscope, coisa meio de doido. E aí depois eu vou fazer lá rapidinho pelo Instagram a transmissão, mandando o pessoal vir para cá pro Periscope, tá bom? Então vamos lá, vamos começar aí essas questões. E essas questões, elas, como eu disse, foram colocadas ontem no meu Instagram e elas estão lá. Deixa eu pegar aqui rapidinho. Não conseguiu encontrar o livro? Não, você não conseguiu encontrar o livro porque o livro não saiu. Foi o seguinte, querido, como só ia sair no segundo semestre, nós achamos melhor que saísse depois. E ele vai sair agora, se Deus quiser, em janeiro, com todas as atualizações, com todas as leis novas que fizessem, sabe? Que se fizessem necessárias, por exemplo, as atualizações da lei dos crimes hediondos, com a inserção do artigo 16, né? Também as mudanças por força daquela lei 13.491, da questão dos crimes militares. Então ele vai sair brand new, ele vai sair aí bem novinho mesmo, tá? Olha, que bom, fico muito feliz. Como é seu nome? Eu não tô conseguindo enxergar, é Cristina? Eu fico muito feliz, meu amor, por você estar gostando das lives. Muito mesmo, tá certo? Então vamos lá. Bem, meus amores, então vamos começar aí as questões de hoje. E as questões de hoje estão... Tá legal a internet? As questões estão aí na internet? O advogado provavelmente não quer... Eu não consegui ler todo, não. Deixa eu fazer aqui a live. E essas questões que vocês estão me colocando fora da live, quer dizer, que não tem a ver com o assunto da live, depois manda pro meu direct lá no Instagram, que é o @claudiabarrosprof. Joia, meu amor? Vamos lá. Olhem só. A primeira questão aí que eu coloquei para nós debatermos seria a seguinte. Considere que José tenha subtraído de dinheiro de Manuel após lhe impossibilitar a resistência. Nessa situação hipotética, fica caracterizada a causa de aumento de pena se José tiver cometido crime. Bem, primeira coisa, eu tenho que verificar tenho que verificar de que crime nós estamos falando aqui. De que crime nós estamos falando quando nós relatamos ou nós narramos a conduta de alguém que subtrai dinheiro de outro alguém após lhe impossibilitar a resistência. Queridos, nós estamos diante de crime de roubo. Se eu impossibilito que alguém tenha qualquer tipo de resistência, se eu reduzo uma pessoa à impossibilidade de resistência, eu estou praticando... Ô, Jorge, um beijo enorme para você, meu amor. O crime de roubo, através da denominada violência imprópria, certo? E essa violência imprópria caracteriza o crime de roubo próprio, tá ok? Bem, mas vamos ver, se isso é roubo... O que haveria aqui de aumento de pena se fosse roubo? Emprego de chave falsa, errado. Emprego de chave falsa é qualificadora do furto. Com emprego de chave falsa. B, com restrição da liberdade da vítima, certo, porque a restrição da liberdade da vítima é causa de aumento de pena do crime de roubo, nos termos do artigo 157, parágrafo 2º, inciso 5. Então é essa que é certa. A outra que fala com destruição de obstáculo à subtração de dinheiro, isso é qualificadora de furto. A outra que fala que mediante fraude, escalado ou destreza, isso é qualificadora de furto. E durante o repouso noturno, isso é causa de aumento de pena de furto. E o crime de que nós estamos falando não é furto. O crime de que nós estamos falando é roubo, certo? Vejam só,
uma coisa que pode cair para vocês. Eu já falei isso em diversas lives que eu fiz e eu peço que vocês prestem completa atenção. Preste atenção. Roubo, existem duas possibilidades de roubo. O denominado roubo próprio e um roubo impróprio. O que é o roubo próprio? É o roubo do caput do artigo 157 do Código Penal. O que significa esse roubo próprio? Esse roubo próprio é um roubo em que a pessoa, para ter a coisa, para conseguir subtrair a coisa, ela se utiliza de violência, grave ameaça ou da denominada violência imprópria, reduzindo a vítima à impossibilidade de reação, como, por exemplo, dando um boa noite Cinderela para a vítima. Então, se ela usa violência, grave ameaça e a violência imprópria, que consiste em reduzir a vítima à impossibilidade de reação, como, por exemplo, a hipótese do boa noite Cinderela, para tirar a coisa da vítima, para subtrair o bem, isso é roubo próprio. Mas existe uma outra espécie de roubo, que é o chamado roubo impróprio. No roubo impróprio, o agente primeiro subtrai o bem e logo após, para garantir a detenção da coisa ou para assegurar a impunidade pela subtração, ele emprega violência ou grave ameaça. Olha o que é interessante nisso. O roubo próprio do caput pode ser praticado com violência imprópria, mas o roubo impróprio do parágrafo não pode ser praticado com violência imprópria. Por quê? Por ausência de disposição legal nesse sentido. Então, por exemplo, se eu te dou boa noite Cinderela para depois subtrair, eu estou praticando, beijo meu amor, eu estou bacelado, eu só consigo ler o finalzinho. Eu estou praticando, se eu te dou uma boa noite Cinderela para levar os teus bens, como aconteceu aqui, né? Na nossa hipótese aqui do José e do Manuel, eu estou praticando roubo próprio com violência imprópria. Mas imaginemos o seguinte, imaginemos que eu entrasse na sua casa, visse alguma coisa bacana, aí eu resolvesse subtrair essa coisa bacana que eu encontrei na sua casa. Aí eu subtraísse esse lance bacana que eu encontrei na sua casa, tá? Aí depois, para você não perceber que eu tinha subtraído e para eu, meter o pé, como se diz na gíria, eu fui lá, entreguei, fingi que tava te dando alguma coisa, uma balinha, e te dei uma coisa que era um sonífero. Você, pá, apagou e eu fui embora. Veja, nesse caso eu usei a violência imprópria para subtrair, ou eu subtraí e depois usei a violência imprópria? Qual foi a hipótese? Primeiro eu subtraía, depois eu usei a violência imprópria, depois eu te reduzi a impossibilidade de reação. Isso não é roubo. Por que não é roubo? Isso é furto. Por que isso é furto? Porque o roubo impróprio, esse quando se usa violência depois que já se subtraiu, o roubo impróprio, que só se usa violência e a grave ameaça depois que já se subtraiu, ele não admite violência imprópria. Essa é uma questão quente. Essa é uma questão que pode cair em prova e muita gente não atenta para isso. Joinha, meu amor? Então vamos continuar aí. Então não esqueçam. Então a resposta para essa primeira questão era a hipótese da letra B. A restrição da liberdade da vítima é causa de aumento de pena do crime de roubo. E o crime praticado pelo nosso querido aqui José é roubo, ok? Muito bem. Agora vamos continuar aqui com a segunda pergunta. Um crime de extorsão mediante sequestro, perdura há meses. E nesse período, nova lei entrou em vigor, prevendo causa de aumento de pena que se enquadra perfeitamente no caso em apreço. A questão quer saber se essa causa de aumento, ela se aplica. Queridos, o crime de extorsão mediante sequestro é um crime permanente. Por que ele é um crime permanente? Porque durante todo o tempo em que a vítima estiver sendo privada da sua liberdade, o crime estará se consumando, certo? O crime de extorsão mediante sequestro, ele se consuma no momento da privação da liberdade da vítima, não é no momento do pedido de resgate não, hein? É no momento da privação da liberdade da vítima.
não é? Se o agente priva a liberdade da vítima com o intuito de obter para si ou para outra indevida qualquer vantagem, como condição ou preço de resgate, isso é o crime de extorsão mediante sequestro, que está consumado com a privação da liberdade da vítima e estará se consumando durante todo o tempo em que a vítima estiver sendo privada da sua liberdade. Lembre-se disso, se consuma com a privação da liberdade, não é com o pedido de resgate, como muitos pensam de forma inadvertida, ok? Vamos lá. Então vamos imaginar que durante esse tempo em que a pessoa estiver sendo privada da sua liberdade, sobrevenha uma nova lei. E essa nova lei é novatio legis impejus, é lex gravior. Essa nova lei, ela vai ser aplicada? Claro que vai. Claro que vai. Se a lei vem quando o crime está em andamento, o crime é permanente, está em andamento, ele continua em andamento, ela se aplica. E aqui não é aplicação retroativa de lei, é a aplicação da lei para o tempo do crime, para o tempo do crime. A lei está sendo aplicada ao crime que está acontecendo no seu tempo. Tem até súmula do STF a respeito disso. É a súmula 711 do STF. Então, não vamos esquecer. A resposta, então, aqui é qual? É que essa lei se aplica. Então, vamos lá. Opa, peraí, quase que caiu aqui. Eu sabia que ia cair aqui. Vamos lá. Vamos verificar aqui. Qual é a resposta certa? A letra A diz que a lei mais grave não poderá ser aplicada, porque não se admite novatio legis impejus. Claro que se admite novatio legis impejus. O que não se admite é a retroatividade da novatio legis, da lex gravior. Né? Letra B. A lei menos grave deverá ser aplicada, já que o crime teve início durante sua vigência e a legislação em relação ao tempo do crime aplica a teoria da atividade. Sim, aplica a teoria da atividade, só que a teoria da atividade no crime permanente a teoria da atividade diz que o tempo do crime é o tempo da ação da omissão. E a ação aqui, ela se prolonga no tempo. Então, essa aí, tá furada essa história, tá? Tá furada a explicação. Letra C. A lei penal mais grave deverá ser aplicada, pois a atividade delitiva prolongou-se até a entrada em vigor da nova legislação antes da cessação da permanência do crime. É isso, é isso. A letra C está certa. A letra D diz que a aplicação da pena deverá ocorrer de forma prevista pela nova lei, dada a incidência do princípio da ultratividade. Não tem nada com ultratividade. É a lei do crime sendo aplicada ao tempo do crime. A lei vigente sendo aplicada ao tempo do crime. Letra D. Não, letra E. A aplicação da pena ocorrerá de forma prevista pela lei anterior. Tá errado, mais branda, em virtude da irretroatividade. Olha, aqui não é irretroatividade, porque eu repito, irretroatividade é quando você não pode aplicar de forma retroativa a lei que prejudica, significa dizer, você não pode aplicar a lei que prejudica para um fato praticado antes da sua vigência. E esse crime não foi praticado antes da vigência, foi praticado durante a vigência. Súmula 711. O que você não pode esquecer? Você não pode esquecer que essa súmula 711 também se aplica ao crime continuado. Tá certo? Se aplica à continuidade delitiva, ok? Muito bem. Agora, vamos verificar agora a questão de número 3.1. No que concerne aos crimes contra o patrimônio, no que concerne aos crimes contra o patrimônio, não estou conseguindo ler aqui, peraí. No que concerne aos crimes contra o patrimônio, é correto afirmar que há pluralidade de latrocínios se diversas as vítimas fatais, ainda que o único patrimônio visado e lesado, conforme entendimento pacificado nos tribunais superiores. Completamente errado. O entendimento amplamente majoritário é no sentido contrário, é no sentido de que a pluralidade de vítimas não diz da pluralidade de crimes, certo? Muito bem, o número de crimes patrimoniais é mensurado, é aferido pelo número de patrimônios atacados e não pelo número de vítimas, já que o latrocínio, por exemplo, ou mesmo o crime de roubo, ele é um crime pluriofensivo, não é? Então eu posso ter mais de uma vítima, porque se eu tenho mais de um bem jurídico, eu tenho como sujeitos passivos aqueles detentores, aqueles que são detentores desses bens jurídicos, não é? Então, na verdade, vítimas de crimes patrimoniais praticados com violência ou ameaça são todos aqueles que sofrem a lesão patrimonial, como também são aqueles que sofrem a violência ou ameaça. Mas o número de crimes patrimoniais não se afere pelo número de vítimas, mas pelo número de patrimônios lesados, ok? Muito bem. Então, vamos lá. Letra A
diz que não, então a letra A está errado, porque a letra A diz que a pluralidade de latrocínios se forem diversas as vítimas fatais. Então tá errada, nós temos que marcar correta. A letra B diz que é possível o reconhecimento da figura privilegiada do delito nos casos de furto qualificado, se primário o agente e de pequeno valor, muito obrigada, meu amor, e de pequeno valor a coisa subtraída, independente da natureza da qualificadora, segundo o entendimento simulado do STJ. Nada disso. O entendimento simulado do STJ diz que é possível o reconhecimento da figura privilegiada nos casos de furto qualificado, se o agente for primário e a coisa de pequeno valor, desde que a qualificadora seja de cunho objetivo, ok? Então está errada essa assertiva, tá joia? Letra C. A indispensabilidade do comportamento da vítima não constitui o critério de diferenciação entre o roubo e a extorsão. Errado, porque é o que caracteriza, é o que faz com que nós tenhamos a diferença entre roubo e a extorsão. É que no roubo se prescinde do comportamento da vítima, ao passo de que na extorsão se faz imprescindível o comportamento da vítima. Então, por exemplo, se eu abordo você na rua, coloco uma arma na sua cabeça e digo, me passa o teu celular, isso é roubo. Isso não é extorsão. Porque eu não dependo de você, não. Se você quiser fazer para facilitar as coisas, ok. Se você não quiser, eu vou lá e tiro. Se você não quiser me dar, eu vou lá e te mato. Entendeu o que eu quero dizer? Agora, sem a vítima, na extorsão, eu não consigo o que eu quero. Então, por exemplo, por que o caso do sequestro relâmpago é hipótese de extorsão? Lá descrita no artigo 158, parágrafo 3º. Por uma razão muito simples, porque no sequestro relâmpago, se a vítima não me fornece a sua senha de banco, eu não posso pegar o dinheiro, eu não posso obter a vantagem que eu quero. Sem que a vítima me forneça a sua senha de banco, eu não tenho como chegar ao sucesso da empreitada criminosa. Tu não vais fazer igual um aluno meu uma vez fez não, hein? Professora, não depende da vítima esse negócio aí do banco, não. Eu falei assim, não depende não? Como não? Ué, o cara vai lá, explode o caixa eletrônico, pega o dinheiro. Eu falei assim, figura apocalíptica do meu coração. Se o cara for lá estourar o caixa eletrônico para pegar o dinheiro, isso não é mais nem o roubo, nem a extorsão. Isso aí é violência empregada contra a coisa, e isso aí seria um furto qualificado, na Glória. Tem nada a ver com o que a gente está falando. Estou falando da hipótese de se abordar a vítima. Se abordar a vítima e querer tirar o dinheiro da conta dela, não é? Se ela não te... Mas é cada uma, gente. Ele morreu de rir depois. Você, professora, eu tinha nem pensado. Eu sei que vocês fazem pergunta, nem pensam. Depois você pensa, não é? Se eu abordo a vítima para tirar o dinheiro dela, da conta dela, e eu não consigo a senha dela, não tem como acessar o sistema. Certo? Não aguento, não. O pessoal é uma figura, vocês não têm noção. Mas vamos lá, quem acertaria essa questão aqui? Quem é que sabe que o comportamento da vítima é o critério distintivo? Fala aí pra mim. Depois a gente faz pro TRF, sim, meu amor, se Deus quiser. Quem é que saberia responder que a indispensabilidade do comportamento da vítima é o critério distintivo segundo doutrina e jurisprudência amplamente majoritárias? Quem sabe dizer? E segundo tá na lei, por força do 158, parágrafo 3º, coloca coraçãozinho aí pra mim, quem saberia responder essa questão, quem não erraria essa letra. Coloca aí pra mim pra poder ver se vocês estão bem atentos com relação a isso. Quem é que não erraria essa letra? Coloca aí pra mim. Então, joia. Vamos lá. Tô achando que tem gente que erraria, hein? Pelo amor de Deus. Agora vamos lá. Fazer a outra questão. A receptação própria não prevê modalidade de crime permanente. Claro que sim, porque existem modalidades permanentes na receptação. A pessoa que tem, a pessoa que transporta, não é a pessoa que oculta. Isso são modalidades permanentes de crime. Vamos lá. Não constitui furto de energia a subtração de sinal de TV a cabo, consoante já decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Gente, de fato, essa é a correta. Eles já entenderam que não há furto de energia
na subtração de sinal de TV a cabo, porque eles entendem que isso seria analogia em Malan Partem. Pelo amor de Deus, isso não seria analogia em Malan Partem coisa nenhuma. Mas também, pelo amor de Deus, não vamos discutir isso não. Vamos falar o que eles pensam, que se vocês colocarem diferença, eles vão errar. Certo? Tá bom? Existe uma diferença entre analogia e interpretação analógica. Na analogia, existe uma lacuna. A lei não falou sobre aquilo, mas falou sobre um caso semelhante. Na interpretação analógica, a lei falou sobre aquilo e disse: quero que você use para todos os casos semelhantes a mesma solução. No caso do sinal, no caso do furto de energia, não haveria, com relação ao sinal de TV a cabo, não se teria que fazer analogia. Por quê? Porque a lei diz que se considera coisa alheia móvel a energia elétrica ou qualquer outra que tenha valor econômico. Então isso aí, na verdade, é interpretação analógica e poderia ser perfeitamente inserida a questão do TV a cabo. Porém, escute, na prova você vai dizer que para o STF, furto de energia não fica caracterizado na subtração de sinal de TV a cabo. Ok, queridos? Então, são essas as nossas considerações de agora. Quem é que perguntou aí? Quem colocou uma porção de interrogação? Qual é a sua interrogação, meu amor? Diga qual é o motivo da sua interrogação para eu poder saber, porque eu não li sua pergunta. Diga qual é a sua interrogação, porque eu não consigo entender a sua pergunta. Eu não consigo entender só o símbolo. Se você não me perguntasse, eu não vou entender qual é a sua dúvida. Certo? Então, para o STF, subtração de sinal de TV a cabo não caracteriza... tá bom. Não caracteriza... Valeu, queridona. Não caracteriza o crime de furto de energia. Ok? Então, galera, um beijo pra vocês. E eu quero fazer uma pergunta aqui rapidinho. Rapidinho. Olha só. Mesma coisa. Mesma coisa. E eles agora, inclusive, disseram que a pessoa nem pratica aquele crime de exploração de telecomunicações. Tá? Então, amores, me digam uma coisa aqui. Como é que nós vamos fazer essa prova amanhã, gente? Não esqueçam, nós estamos a um dia da prova. Não esqueçam, nada de desespero. O que não deu até agora não vai dar. Amanhã vai ser só um dia depois de hoje, depois da manhã, um dia depois de amanhã. De sorte que, preste atenção, o que vocês farão? Vocês amanhã vão com o que vocês têm, com o que vocês estudaram, fazer essa prova. E vão fazer essa prova brincando, vão fazer essa prova com alegria, sem desespero. Tá ok? Tá bom, gente? Então, queridos, vamos... Então, quer saber a segunda... Ô, meu amor, muito obrigada, viu? Pelo carinho, pela confiança no trabalho. Brincando, fazer a prova com alegria. Esse é o segredo do sucesso. E eu quero chamar vocês e também chamar os amigos de vocês que estão fazendo aí a prova, porque hoje à noite eu quero fazer 20 dicas finais. Aí nós não vamos fazer através de questões. Nós vamos fazer 20 dicas finais para a prova da ordem. Tá bom, queridos? Que Deus, então, proteja, ilumine e guarde todos vocês. E se Deus quiser, a gente faz juntos essa segunda fase. Viu, meu amor? Um beijo grande. Fique com Deus. Que Deus abençoe vocês. Tchau, tchau. Oh, muito bem, muito bem. Muito obrigada por você gostar, meu bem. Faz a prova com alegria. A da mulher grávida, eu já fiz a da mulher grávida. Depois leiam lá no Instagram. Já fiz tudo. Hoje à noite. Queridos, eu devo fazer essa live por volta de umas 8 horas da noite. Senão o marido briga porque hoje a gente vai sair um pouquinho. Aí eu tenho que fazer essa live antes de sair, tá bom? Uma beijoca. Fica com Deus.